por agradecer o convite para estar aqui, para ter participado nesta edição do Mundo Diplomático. É um prazer estar neste debate. Eu não vou supor que todas as pessoas leram todos os artigos, e também o meu, mas admito que alguns o tenham feito. O debate que estamos a ter aqui é um debate com uma forte dominância política. Mas, nessa forte dominância política, há um conjunto de argumentos de natureza económica que são extremamente relevantes e que têm sido utilizados de forma muito intensa por todas as sensibilidades que se preocupam com a política, a economia, com Portugal, com o seu futuro, com a Europa e por aí fora. E eu acho que nós devemos ter muita atenção a esse tipo de argumentos. Venham eles de quem defende a permanência do euro por política de austeridade, de quem defende a saída do euro à direita, de quem defende a saída do euro por outra porta qualquer. Todos esses argumentos são de enorme importância e têm que ser aqui valorizados. Eu, ao contrário do que provavelmente penso a maior parte dos meus colegas aqui de mesa, eu acho que a leitura que nós temos que fazer, e devemos fazê-la com profundidade, sobre a história de Portugal no euro, não é uma leitura tão linear como por vezes se quer fazer passar. Eu escrevi e penso sinceramente que a nossa adesão ao euro, e a adesão ao euro não é o momento em que o euro começou a correr aí em Portugal. A decisão de aderir ao euro teve um conjunto de passos anteriores que formataram de forma distinta a condução da política económica e vários indicadores e vários fatores que influenciam a política económica. Provavelmente terá sido no início dos anos 90 que o caminho que conduziu a esta estratégia começou a ser desenhado do ponto de vista da política monetária, do ponto de vista da política cambial, e é esse percurso que nós temos a avaliar. Eu penso, com sinceridade, que esta decisão, correta ou incorreta, fica se calhar para o fim do debate, foi responsável pela primeira grande mudança na estrutura da economia portuguesa depois da adesão a esta. Porque entre essa adesão a esta, a primeira grande abertura da economia portuguesa ainda no Estado Novo, e o processo de integração na zona económica monetária, e concretamente com a adesão ao sistema monetário europeu, a nossa economia manteve um padrão de especialização praticamente inalterável. Não há uma saída de um Estado da zona euro isolado, na minha convicção. E os riscos que têm as economias europeias hoje, face à questão da dívida, ultrapassam muito os países que estão em processos de stress financeiro e de processo de assistência, como Portugal da Grécia. É um processo que atinge profundamente a economia espanhola, que atinge a economia italiana e que atingirá cada vez mais a economia francesa. Portanto, estamos a falar de um problema que tem uma escala europeia e só terá uma solução à escala europeia. E eu aí, talvez já não me acontecesse isto há umas décadas, terei que dizer que estou de acordo com o Francisco Gonçalves. É que a questão fundamental é a questão da dívida e a forma como ela pode ser gerida. Vou usar uma linguagem que para alguns pode ser lembrada. Se a questão da estrutura económica é dominante, o que é sobredeterminante é a questão da dívida. Porque é essa que está a servir de instrumento decisivo para a concretização da política de austeridade. E com esta política de austeridade, o caminho do empobrecimento é inevitável. É por isso mesmo, também, que a questão da dívida é uma questão absolutamente fundamental. Eu não acredito em rupturas federalistas. Mais uma vez, estou de acordo com o Zé, isto é um bocado perigoso, mas não acredito em rupturas federalistas. Não acredito. Mas é imperioso que haja rupturas. E peço desculpa só se usarei mais um minuto. Se nós olharmos bem o que se passou desde 2011, muita coisa mudou na União Europeia. Muita coisa mudou na condução da política monetária. Foi suficiente? Não, foi muito insuficiente. Mas muita coisa mudou. Em março de 2010, o então Presidente do Banco Central Europeu, aqui em Lisboa, ouviu eu, jurava
a pé juntos, que o Banco Central Europeu nunca sairia da ortodoxia de combate à inflação e mais nada. Ponto final. Disse ele aqui a uma quinta-feira. No fim de semana seguinte, o Conselho Europeu reuniu-se e decidiu criar um instrumento financeiro para o apoio aos processos de ajuda financeira, com o acordo e a assinatura do Banco Central Europeu. E esta foi apenas uma das mudanças. Muitas outras aconteceram. Suficientes não. Aí, como eu disse, como já muita gente disse, a Europa tem a política do too short, too late. Chega sempre tarde e com poucas armas para combater os problemas. Eu creio que o caminho é mesmo um caminho europeu. É um caminho que passa pela mudança do papel do Banco Central Europeu, passa por uma nova perspectiva acerca do que é o investimento europeu, passa por uma mudança profunda da política fiscal, da forma de olhar a política fiscal na União Europeia e passa por uma alteração do financiamento das dívidas. Isto é irrealista? Talvez. É ingênuo? Provavelmente. Mais do que as outras políticas que eu ouvi falar? Não me parece. Só apenas uma referência mais acerca do Estado Social. Eu não tive tempo para desenvolver as ideias que esbocei no artigo que escrevi. Eu creio que existe hoje uma grande contradição dentro da União Europeia, porque esta crise da zona euro não é uma crise que até agora seja desvantajosa para todos. E não é apenas uma questão entre credores e devedores. Não. Há países como a Alemanha, não muitos mais, que vivem num paraíso perfeito. Porquê? Tem um excedente comercial a crescer. O que é que acontece numa economia quando sobe o excedente comercial? Valoriza-se essa moeda. A deles não se valoriza. E financiam-se, porque têm uma dívida pública, também a têm, e financiam-se a uma taxa baixíssima. Porquê? Porque fazem parte da zona euro, que tem a situação que vivemos. Enquanto isso acontece, há outros que a política de austeridade os obriga a ter crescimentos negativos, recessões profundas e prolongadas, e que ainda por cima se financiam a custos que são absolutamente incomportáveis. Agora, isto tem a ver com o Estado Social. Eu não creio não acredito, o que conheço da economia e da política, que esta situação se possa eternizar. Porque esta situação não apoia apenas os Estados do Sul, os países do Sul da Europa, ou da chamada periferia, a Alemanha e outros países do centro. Há muito mais contradições no seio da Europa que têm a ver com esta realidade. Porque exportadores líquidos há 2 ou 3 países da Europa. Há 2 ou 3 países da Europa. E, esta situação é uma situação que vai chegar ao coração deste país, se é que não está já a chegar. Por exemplo, a Holanda está a lidar já com uma bolha imobiliária terrível. E é essa crise, que é de facto sistémica, que é da zona euro, mas que é da construção europeia, que a mim me permite ter esperança que dentro da Europa seja possível reunir as forças para um caminho diferente que é aquele que está a ser seguido. Se temos a certeza, há alturas na vida e na vida dos povos, que é difícil ter certezas. Agora, é óbvio que é preciso, para obter sucesso, é preciso ter coragem, e a coragem passa por saber afirmar aquilo que cada um de nós pensa, e quem tem responsabilidades pensa ser o interesse daqueles que connosco compartilham o presente e o futuro, e muitas vezes aqueles que nós representamos. E essa coragem é algo que está a faltar neste momento em Portugal. Eu não creio que a estratégia da direita seja apenas um problema de ser uma estratégia da direita. Já seria mau, porque ela é uma estratégia que provoca fraturas na sociedade e provoca recuos no plano civilizacional. Mas creio também que é uma estratégia errada do ponto de vista económico, que vai conduzir a uma crise profundíssima na Europa. E por ser uma estratégia errada do ponto de vista político e sem bases para sustentação do plano económico, eu creio que é possível. Eu julgo que, por exemplo, o momento das eleições europeias, o próximo ano, vai ser um momento muito importante. Eu creio que é possível, se bem que muito difícil, mudar muita coisa na Europa. Agora que ninguém tenha ilusões.
se a Europa continuar a existir, será sempre uma Europa de Estados. E numa Europa de Estados há sempre um puzzle de opções político-partidárias que não poderão ser ultrapassadas, a não ser que abandonemos, e há quem defenda, este projeto de uma Europa de povos e de uma Europa de Estados. Eu, como disse, não tenho uma opção de fundo, não seria tão radical como outros na crítica ao federalismo, mas julgo que defender a saída desta crise com um salto em frente nesse caminho é algo de absolutamente impensável no estado em que está a Europa hoje e no futuro próximo. E muito obrigado pela atenção.